Fala meus amigos, mais um vídeo começando aqui no Diário Celeste e hoje a gente vai falar um pouco aí sobre os jogadores reservas do Cruzeiro, né? Pelo menos os jogadores que foram reservas até o momento na temporada. Cruzeiro que já está com a vida ganha, né? Não disputa mais nada aí, não disputa o título do Campeonato Brasileiro porque não tem mais condições de chegar. E foi campeão da Copa do Brasil, já está na Libertadores, então está bem tranquilo o restante da temporada. Já tem 67 jogos nessa temporada o Cruzeiro. E a gente vai fazer uma pequena demonstração aí dos jogadores reservas do Cruzeiro, alguns que vêm sendo utilizados, outros que tiveram poucas oportunidades. E a gente quer saber de vocês qual desses jogadores vocês gostariam talvez de ver aí tendo um pouco mais de oportunidades nesse final de temporada, né? O Cruzeiro que tem alguns jogos pela frente aí ainda neste ano 2018 e como a gente disse, como não disputa nada, talvez dê para testar algumas peças aí, né? O Cruzeiro tem alguns laterais ali, né? São bastante questionados alguns. A gente tem o Marcelo Hermes pela esquerda, que até começou, teve uma sequência aí talvez de 2 partidas boas pelo Campeonato Mineiro, fazendo gol, participando bastante pelo lado esquerdo, mas depois no restante da temporada, nos 17 jogos que ele atuou, isso quer dizer que ele entrou também em algumas partidas, né? No total dos 17 jogos, o Marcelo Hermes não conquistou a torcida muito pelo contrário, critica muito o jogador. Tanto é que na final da Copa do Brasil o Egídio foi suspenso no jogo de volta e atuou o Romero, o improvisado, na lateral esquerda, e o Mano Menezes preferiu improvisar o jogador que atua originalmente como volante na lateral esquerda do que utilizar ele. E a gente tem também pelo outro lado, pelo lado direito, o lateral Ezequiel, esse que é um pouco mais conhecido da gente, já está aí algumas temporadas no Cruzeiro, e é outro que também não conquistou a torcida, muito pelo contrário, muito questionado, sempre que entra parece até que sem vontade, eu diria, não sei, não consigo analisar muito bem o Ezequiel. Ele tem 19 jogos na temporada e como eu disse, acho que nenhuma partida assim a galera chegou e elogiou ele. Ele até atuou na última partida diante do Paraná, mas nem nas vitórias, quando ele atua, ele consegue ser elogiado pela torcida, pelos críticos, pelos jornalistas. Então o Ezequiel também é um cara que tem um ponto de interrogação aí, se ele vai continuar no elenco para a próxima temporada, se vão conseguir um empréstimo para ele, ou talvez até liberar o jogador, porque eu acho que condições técnicas o Ezequiel não tem de vestir a camisa do Cruzeiro, um time de Série A que disputa títulos. Ao meu ver, eu acho que ele não tem condições. E a gente tem aí uma terceira opção, essa que chegou um pouco depois desses dois que a gente citou, que é o Patrick Bray. Patrick Bray que disputou o Campeonato Mineiro pelo Tupi e na sequência foi para o Cruzeiro, né? Disputou apenas 5 partidas até agora. Mano Menezes até falou do Patrick Bray aí recentemente, nessa semana. Ele disse que ainda tem algumas dúvidas aí sobre o posicionamento defensivo do Patrick Bray, a qualidade dele defensiva, mas que ele vai sim dar oportunidade para ele nesse restante de temporada. E o Mano Menezes falando isso, talvez até dê pra gente entender porque quando o Patrick Bray entrou, ele entrou mais como meia avançado ali na esquerda, um ponto esquerda, do que como lateral esquerdo. Como lateral esquerdo ele teve pouquíssimas oportunidades, acho que foram 2 dessas 5. O restante foi mais avançado ali pela esquerda. Talvez seja exatamente por isso, porque o Mano Menezes talvez tenha alguma dúvida no posicionamento defensivo dele. E na zaga a gente tem 3 aí, tem o Murilo, o Manuel e tem o jovem Kaká, né? O Murilo, o Manuel a galera já conhece. E o Kaká, esse sim, um jovem da nossa base, que disputou apenas uma partida. O Mano Menezes também disse que vai dar algumas oportunidades para o Kaká, até mesmo para saber se pode contar com ele para o ano que vem, ou se vai precisar talvez contratar para esse setor. Mas o Kaká parece ser um bom jogador, é bom a gente observar ele nos próximos jogos, porque pode ser que surja um grande zagueiro no time do Cruzeiro, vindo da base. Então o Kaká, ao meu ver, é um dos jogadores que tem que ser observados nesse restante de temporada. E no meio de campo a gente tem também algumas opções aí que o Mano Menezes utilizou durante a temporada, alguns que tiveram poucas oportunidades. A gente tem aí um jogador que digamos que é o 12º jogador do Cruzeiro, que é o Lucas Romero, né? Atua como volante, lateral direito e agora também como lateral esquerdo, né? Esse aí, ele teve bastantes oportunidades na temporada, foram 40 partidas, mas a gente sabe que poucas dessas foram como titulares. As que foram como titulares foi porque os jogadores da posição estavam machucados, suspensos. O caso do Edilson, ele atuou muito pela direita, e quando atuou no meio de campo também foi porque o Henrique não pôde jogar. A gente tem também o Mancoejo e o Bruno Silva, que são 2 jogadores que chegaram para essa temporada e ainda também não conquistaram a torcida. Mancoejo tem 3 gols e 3 assistências, né? O Mancoejo aí um pouco melhor talvez que o Bruno Silva, mas também não mostrou muita coisa, a torcida ainda questiona muito os dois. O Bruno Silva ele veio como uma contratação boa, né? Foi um jogador caro que veio para substituir o Hudson, que voltou para o São Paulo. Então acho que o Bruno Silva ali, ele e o Mancoejo do meio de campo ali foram as 2 opções que a gente
que deixaram um pouco a desejar e a gente ficou querendo um pouco mais desses jogadores. No meio de campo a gente tem também como volante ali o Ederson, um jovem, né, que atuou em 3 partidas aí do Cruzeiro nessa temporada, entrando também no segundo tempo. E a gente queria também ver um pouco mais desse jogador, né? Ele que joga mais como segundo volante ali, com a saída de bola. Talvez o Mano Menezes também dê algumas oportunidades para o Ederson, para a gente ver se ele também tem qualidade para compor o elenco do ano que vem. Cruzeiro que vai disputar novamente a Libertadores. E a gente precisa não só de um time titular bom, como também jogadores que vão entrar e vão dar conta do recado. Então é uma boa oportunidade para ver também o Ederson, assim como a gente falou do Kaká. E é por isso que os dois estão ali na nossa televisão e também estão na thumbnail do vídeo. E a gente tem no ataque aí várias opções, né? A gente falou que o Romero é o 12º jogador, a gente tem um 12º jogador no ataque também, que é o Raniel, né? O Raniel sempre joga, são 49 partidas e ele entra como titular em muitas delas também, mas ele não tem uma sequência de titular, até porque a concorrência nesse setor é muito grande. A gente tem o Sassá, tem o Barcos, tem o próprio Raniel, o Fred, que agora voltou também, e ainda tem o Rafael Sobis, que o Mano Menezes às vezes atua com ele improvisado. Nessa temporada atua até menos do que a passada. Então são muitas opções. O Raniel não, em momento nenhum, foi titular absoluto na temporada. Ele tem 9 gols na temporada, são 49 jogos, como a gente falou. E a gente tem também o David, que é outro que está aqui na nossa imagem, porque é um jogador que a gente também espera mais. Ele surgiu muito bem no Vitória, veio para o Cruzeiro, foi um jogador que também foi caro, assim como o Bruno Silva. E até agora não mostrou muito, né? Não fez gol ainda, é um jogador de ponta, joga pela esquerda, mas ele ainda não rendeu tudo aquilo que rendeu no Vitória. O Mano Menezes também falou dele essa semana, falou que ele está começando a se aproximar mais do nível que ele teve no Vitória, porque o David veio lesionado, se recuperou no Cruzeiro, e essa temporada foi uma temporada de recuperação para o jogador, né? E a gente tem também o atacante Rafinha. Rafinha também é um que vive, assim como o Raniel e o Lucas Romero, vive no time titular, no time reserva entrando no segundo tempo, mas ele entra quase em todas as partidas, né? São 50 jogos do Rafinha. Rafinha aí que, como joga pela esquerda, joga pela direita, é um jogador muito versátil, que o Mano Menezes gosta muito, que recompõe muito defensivamente, principalmente quando joga na lateral esquerda ali com o Egídio, e na final da Copa do Brasil também ele fez muito isso, né? Jogando ali com o Lucas Romero que não era muito da posição, estava improvisado. O Rafinha ajudou muito ele defensivamente. Nos 2 jogos da final, o Rafinha foi muito importante, teve uma atuação muito boa nos 2 jogos e foi muito importante na conquista do título. Então o Rafinha acho que é um dos jogadores que não tem muito o que provar para a torcida também. É um jogador que sempre entra bem. É um jogador mais de segundo tempo, até mesmo pela idade, e porque ele entra muito veloz e pega o setor defensivo já cansado no segundo tempo e consegue criar mais oportunidades de gol. E tem o Rafael Sobis, que a gente já até comentou dele aqui nesse vídeo, mas o Rafael Sobis é um caso aí que a gente tem que pensar, talvez, não sei se ele continua para a próxima temporada. Ele chegou como uma grande contratação do Cruzeiro, né, tentando resolver os problemas que o Cruzeiro tinha na época de ataque do setor ofensivo, mas ele, em momento nenhum, o Rafael Sobis conseguiu ser aí titular absoluto do Cruzeiro, sempre muito questionado, apesar de todas as temporadas não passarem em branco, né? Ele sempre marca gols. Essa temporada ele já tem 8 gols e 5 assistências, então aí são bastante participações em gols em 37 jogos, mas alguns desses jogos aí são pelo Campeonato Mineiro, outros são contra adversários um pouco mais fáceis. É esse o questionamento da torcida, porque quando realmente precisa, quando é decisão, teoricamente eles não estariam entregando o suficiente em campo. Mas são jogadores que a gente também aí vai ter oportunidades de ver nesse restante de temporada. A gente que já teve bastante oportunidade de ver alguns desses jogadores, como Bruno Silva, Mancoejo, o próprio Rafael Sobis, nessa temporada, já que o Mano Menezes estava escalando um time um pouco mais alternativo no Brasileirão. Mas agora a gente espera nesse restante de temporada que a galera dê o sangue para tentar, quem sabe, buscar uma vaga no time titular, ou pelo menos continuar para buscar uma vaga para permanecer no time na próxima temporada. Eu estou bastante curioso para ver o Kaká, o Ederson e o David, como eu já disse, porque os outros ali eu já tenho mais ou menos uma opinião formada aí do que eu acho que deve acontecer com eles para a temporada que vem. Mas eu quero saber de vocês, o que vocês acham aí? Comenta quais desses jogadores vocês gostariam aí que tivesse uma oportunidade maior no time do Cruzeiro, ou qual que você gostaria que talvez saísse para a próxima temporada. E se tiver algum que a gente não falou, porque a gente não falou de todos os reservas aí, a gente sabe disso,
Mas se tiver algum outro que a gente não falou aqui que você quiser que tenha mais oportunidades, comenta também pra gente saber. Quem sabe a gente não faz até um outro vídeo aí daqui uns dias falando sobre essas oportunidades que os jogadores vão receber agora nesses últimos jogos da temporada. Então, foi esse o nosso vídeo de hoje. Se gostou, deixa o gostei, participa do jeito que a gente falou aí comentando, se inscreva no canal e até a próxima. Falou!